discorrer sobre um tema bastante empolgante, que é sobre a Lemúria e a Atlântida, que nós vamos falar. Isso dentro do tema evolução, na doutrina espírita. Então, quando a gente estuda a evolução, muitas vezes uma aula, uma hora só, e fala-se em evolução, e não pode ser assim. Então, nós já estamos discorrendo sobre evolução já umas 3 segundas-feiras, né? E hoje, dentro do tema evolução, nós vamos falar das civilizações remotas. Logo, nós vamos falar dos Atlantes e dos Lemurianos, né? Sobre esses continentes, o que ocorreu dentro, né, da nossa caminhada no planeta Terra em busca da luz, né? A caminho da luz, como diz Emmanuel. Então vamos ver aqui a nossa introdução. Os primeiros agrupamentos humanos tiveram lugar em 2 continentes, desaparecidos há milênios, e cuja existência é até mesmo contestada pela história contemporânea. Então, a respeito desses 2 continentes, a própria história contesta, não é? Então, é através de informações mediúnicas, através da intuição, que tem chegado as melhores informações sobre a Atlântida e a Lemúria. E é claro que esses continentes existiram. Então, o bom senso da doutrina espírita, a pesquisa, né, dentro da doutrina espírita, vai nos mostrar que existiram esses continentes. E o próprio Emmanuel, o espírito que envolve Chico Xavier e traz mensagens, vai reportar esses 2 continentes no seu livro, na sua obra magnífica, A Caminho da Luz. Então, quando um espírito desse tipo nos fala sobre esses 2 continentes, e através de uma mediunidade como a de Francisco Cândido Xavier, não há mais dúvidas a respeito deste continente. E não há mais dúvida a respeito também das transições planetárias, de espíritos de outros planetas mais evoluídos que estiveram entre nós, como nós falamos na aula passada, né, nos ajudando em nosso crescimento para o Pai. Então, desses 2 continentes, nós temos a Lemúria e a Atlântida. Então, vamos falar primeiro sobre a Lemúria, onde que ela localizava mais ou menos. Porque a respeito desses 2 continentes, tem algumas obras, mas é necessário usarmos o bom senso, critério, raciocínio mesmo, lógico, e analisar até as informações espirituais também que existem, não é? Como também a obra assim, que não é espírita e que traz algumas informações. Então é necessário utilizarmos o bom senso para ver aquilo que está na fantasia, não é? E o que é realidade. É saber medir entre a realidade e a fantasia. A Lemúria ficava ao sul da Ásia, né? Lá encarnou a raça verdadeiramente nativa, a raça, né, que estava desenvolvendo, crescendo no planeta Terra. Então, na Lemúria, nós vamos encontrar os filhos do Sol, os nativos da Terra, formada por grandes agrupamentos primitivos. Os habitantes da Lemúria, continente afundado há muitos milênios, eram negros de elevada estatura, na sua maior parte. Emigraram para a Índia, ao norte, e para a África, a oeste. Então, eles se localizaram ao sul da Ásia. Então, não era toda a Ásia que era tomada por essas, né, tribos, por esses lemurianos. Em determinada época, nós vamos ver esses grupos, né, se deslocarem. Então, um bocado vai agrupar na Índia, ao norte da Índia, ao norte só. E a oeste, vão se localizar a oeste da África, alguns lemurianos. Então, quando os exilados de Capela chegam ao planeta Terra, 2 raças aqui já existiam, a amarela e a negra. E esses exilados de Capela vinham também para deixar aqui no planeta o início da raça branca, através da miscigenação. Então, viria para trazer o modelo da raça branca. O afundamento se deu
da Lemúria, porque entre eles se implantou devastadora corrupção moral, havendo-se generalizado, né, o costume impiedoso de antropofagia, através dos cultos primitivos aos deuses, né? Então desenvolveu a antropofagia, sobretudo de crianças e jovens. Então crianças eram sacrificadas aos deuses, jovens eram sacrificados aos deuses e depois eles comiam a carne. Então decaiu de uma tal maneira, e aproveitando que o planeta Terra estava ainda também em elaboração nas suas formas, né? Tinha vulcões naquela época, bastante. Então, aproveitando que magneticamente o globo estava se ajustando, né? Houve então um afundamento deste continente. Ao mesmo tempo que estavam em experimentação algumas espécies animais, havia também já um aproveitamento com o princípio inteligente, já numa forma humana, desenvolvendo a razão, desenvolvendo o raciocínio. É quando nós vamos encontrar o continente da Lemúria. E vamos encontrar os sacerdotes aí com grandes condições mediúnicas, não é? Mas que não souberam moralizar para ter contato com as verdades espirituais. Daí o afundamento, né, do continente, mas ao mesmo tempo era previsto nas leis cósmicas esse afundamento, esse processamento de ajuste vibratório do planeta. A Atlântida, aonde que ela situava? Então a Lemúria existiu antes da Atlântida, e a Lemúria se situava na Ásia. A Atlântida situava no Oceano Atlântico, entre a Europa e a África, distante então da Ásia, não é? E as Américas atuais, tanto que o Oceano Atlântico, o nome vem da Atlântida, não é? Lá encarnou a raça jamais evoluída, vai chamar-se a quarta raça, né? Na Lemúria seria a terceira raça. Então, através do aprimoramento das espécies, o princípio inteligente vai se manifestando no planeta Terra. Então, na Lemúria, nós já temos o princípio inteligente mesmo, a forma humana mesmo, né? Na Atlântida, nós já vamos encontrar essa forma mais aprimorada ainda, né? Encarnou a raça jamais evoluída, apresentando constituição humana jamais completa. A constituição humana já era mais perfeita, tanto física quanto psíquica também. Ou seja, o desenvolvimento da inteligência já estava mais aprimorado, a constituição psíquica, o caráter, a personalidade já tinha adquirido um avanço, né? Já não tinha antropofagia mais, então já foi um avanço. Porque a nossa evolução, né, a evolução dos espíritos, do princípio inteligente, dá-se gradativamente, ela não dá salto. Então eles já apresentavam conquistas psíquicas e conquistas físicas também. As características dos lemurianos. Como era esse povo da Lemúria, desse continente? Não se pode falar que existia entre eles um conhecimento profundo, religioso, porque não existia ainda, como existe hoje, esse sentimento religioso. Os seres humanos naquelas remotas eras estavam ainda na fase constitutiva de si mesmo. Elaborava então a formação de si mesmo, a formação psíquica, a formação do caráter. Então não poderia falar numa religião propriamente dita quando eles mesmos na sua formação psíquica estavam ainda em elaboração, não é? Então não poderia falar consolidando as formas do corpo físico. Somente em situações muito críticas, ante a fúria dos próprios elementos naturais do planeta, né, que dava permanentemente, que fenômenos telúricos eram estes, que davam constantemente. Naquela época, o planeta Terra ainda está em fase evolutiva, encontra-se na solidificação da matéria, não está solidificado o planeta ainda. Então há erupções vulcânicas, há deslizamento de terra, há chuvas torrenciais, há calor, há frio. Ele está no processo de ajustamento
dos seus átomos, das moléculas, né? O planeta ainda está também em formação. Não havia aquietação ainda, não é? E havia comoções geológicas do globo, das energias desencadeadas ainda. Daí, quando essas energias, esse desencadear, ficava mais intenso, este povo da Lemúria voltava para a ideia de um poder superior àquela situação que eles estavam vivendo. Então, eles estavam vivendo uma situação difícil, uma situação que eles não sabiam explicar, fenômenos geológicos que eles não sabiam explicar. Então, diante daqueles fenômenos, eles raciocinavam: deve ter uma força superior a tudo isso. Esta força superior é que é encarregada, é que é a razão de ser desses fenômenos que nos envolvem. Era essa a religião que eles possuíam. Alguns laicos, né, de repente dava aquele raciocínio, quando os fenômenos agravavam. Quando não agravavam, aquietava a mente. Agravavam, eles começavam a raciocinar: tem algo superior. Olha como é magnífica o desenvolvimento da nossa inteligência. É somente através da observação, da vivência dos elementos. Vivendo ali, vulcões entravam em erupção, de repente a terra trincava, tremores de terra, chuvas torrenciais, de repente aquele calor. Diante daquilo que eles não podiam conter, eles pensavam: tem um ser superior. Já era elaborando naquelas consciências a ideia de Deus, né? Daqueles seres que nada mais somos do que nós mesmos, reencarnados agora novamente, jamais inteligentes, né? Eles voltavam então para essa ideia desse poder superior e invisível, maior do que aqueles que eles tinham em mãos. Nesse continente, ainda assolado no primeiro período, que durou milênios e milênios, era assolado por erupções vulcânicas, intempéries marítimas e aéreas. Então, muito maremoto, né? Ora as águas do mar invadiam demais, ora voltavam. O planeta estava num período de ajustamento das energias que o compõem. A aérea é através de chuvas que desencadeavam torrencialmente, né? Terrestres através das erupções. Então, de todos os sentidos, eles percebiam fenômenos inexplicáveis para eles. E nessa época maior, né, de esforço deles, houve a presença entre eles de missionários espirituais. Em todas as épocas no planeta Terra, houve a presença de missionários espirituais no mundo, né? Passou para a história como um desses missionários que visitou a Atlântida. A Atlântida não, a Lemúria, sempre concitando o espírito, a inteligência aqui no planeta a evoluir, a se espiritualizar. E nós vamos ver nesse avanço da espiritualidade essas personagens que vai culminar com Jesus Cristo, não é? Então, o espírito missionário, protetor da raça, ali encarnou, né? E qual foi o objetivo? De preservar o homem. O primeiro missionário que lá aparece, ele vinha só com o objetivo de protegê-los das próprias intempéries do meio ambiente, né? Preservar o homem, ensiná-lo a defender a vida e os meios de alimentar-se. Olha bem, esse instrutor ali veio para ensiná-los a preservar a vida, a alimentar melhor, a proteger, por enquanto, nas cavernas, os primeiros missionários. Vêm espíritos altamente evoluídos, encarnam ali no meio, porque sozinho não haveria o desenvolvimento da intelectualidade. Defender a vida, os meios de alimentar, agasalhar em lugares altos, porque havia constantemente inundações. Então esses missionários ensinaram-nos a se proteger em lugares mais altos, lugares montanhosos, nas cavernas, não é? Levando, encaminhando essa raça para esses locais. E ensinou-os a agrupar-se, formando tribos, no primeiro esboço de organização social. Porque até então não havia essa organização. Quem são esses lemurianos? A maioria somos muitos de nós hoje, que através das reencarnações foram evoluindo, não é? No segundo período, há um primeiro período. No segundo período, já houve maior ajuste das forças telúricas,
das forças terrestres. O planeta já está mais equilibrado. Novos missionários, né? Houve um afastamento das águas. Havendo afastamento das águas, eles poderiam vir para as planícies. Então, veio novo trabalho de espíritos missionários. Nesta segunda fase da Lemúria, o que esses espíritos missionários vieram ensinar? Foi sobretudo fixar o homem do planeta Terra na Terra. Eles vieram para a planície, né? Guiá-los para a vida pastoril, né? Do qual não se afastou até o fim da vida no continente. Então, mais milênios, eles ajustados à Terra, já um sistema social mais evoluído, sistema pastoril, já constrói as casas, já existem leis entre eles, já existe respeito, fixou o homem na Terra, do qual ele não afastou até o desaparecer o continente, após os seres humanos terem desenvolvido em grau primário a consciência e a capacidade de raciocínio. Remanescentes desse povo ainda existem na Índia, na África, né, na Austrália, na Polinésia, remanescentes dos povos da Lemúria. Em matéria de religião, nesta segunda fase, ainda se encontram na fase primária do que se chama totetismo. O que é totetismo? Crença nos totemes. O que são totemes? São animais entalhados em madeira, né? Considerados como antepassados da raça e honrados, muitas vezes como deuses. Então a religião aí já sofreu um salto. Enquanto no primeiro período eles só lembravam que deveria haver alguma inteligência superior, que eles não podiam enxergar quando eles eram assolados por fenômenos dolorosos, né? Fenômenos da Terra. Já nesse segundo período, já houve um avanço. Eles já estão adorando os tótemes, né? Os animais que eles achavam que eram antepassados deles, do próprio ser humano. Então a gente já percebeu aí um salto na evolução. Isso na Lemúria. Mas não vamos deter muito. Vamos ver as características dos Atlantes, que são uma raça já mais desenvolvida do que os lemurianos. Isso atendendo ao ritmo evolutivo do planeta. Agora nós não estamos mais na Ásia. Nós estamos ali nesse continente que existiu ali entre a Europa e a África, onde hoje nós temos o Oceano Atlântico, que vem desse nome, não é? Como eram os Atlantes? Esses povos antepassados nossos, do planeta terrestre, qual era a religião? Eles adoravam o Sol. Quando nós fazemos uma pesquisa profunda, né, nós temos várias obras, nós ficamos encantados com a evolução de Deus aqui no planeta Terra, né? Então eles adoravam o Sol e os astros. Então o ser já volta para o universo infinito. Ele já vasculha com os olhos, com o pensamento, o céu. Então o espírito, o princípio inteligente, já está mais evoluído. E vamos ver o que vai ocorrer na Atlântida, né? Eles respeitam os animais, a natureza, em todas as suas manifestações. Formam cultos politeístas. Não são deístas, monoteístas, politeístas. Vários deuses. Não tem uma ideia de um Deus único ainda. Mas isso era benéfico? Era benéfico. E os espíritos superiores, os protetores, não interferem muito, porque já é um caminho para o Deus único. Já é um caminho para o Deus único. Então os protetores da raça toleram até certos limites, conquanto já houvesse nos templos organizações sacerdotais que rendiam culto a um Deus único, Atman, o grande Espírito. Já vamos encontrar na Atlântida pouquíssimo alguns grupos que já tinham culto do Deus único, chamava Atman. Alguns dos Atlantes, no afundamento, na época daquelas convulsões geológicas, é claro que muitos vão se salvar e vão localizar na Grécia,
Daí o povo grego, antes de Cristo, falava-se do Deus único. E o Lucas, né, que era um helênico, foi educado na Grécia, médico grego contemporâneo de Paulo de Tarso, né? Então ele vai ser educado dentro da crença do Deus único, herdado dos Atlantes. Mas esse Deus único entre os Atlantes, a ideia foi trazida pelos exilados de Capela. Nas transmigrações planetárias, espíritos de outros planetas que já tinham esse conhecimento, incorporados aos espíritos da Terra, aos filhos da Terra, trouxeram essa ideia de Deus único, ajudando os filhos da Terra nesse salto evolutivo, na concepção de Deus, não é? Então já havia alguns templos do Deus único, era o Atman, o grande espírito. Isto foi fruto do trabalho de grandes missionários entre os Atlantes, é que conseguiram imprimir ali a ideia de Deus único. E dentre esses grandes missionários, os exilados de Capela. Eles encarnaram ali por 2 vezes, espíritos altamente evoluídos. O primeiro foi Anfion, que criou a fraternidade dos profetas brancos. Depois vem Antúlio, é uma das figuras mais significativas da Atlântida. Tem uma obra que chama Perdoa-te, já é esgotado. Não vem mais, não tem para comprar. E uma pessoa me emprestou, eu li. São 2 volumes grossos, fala todo o advento de Antúlio na Atlântida, toda a luta dele. E interessante que a característica desses espíritos são magníficas. Ele era alto, louro, de olhos azuis, possuía um profundo magnetismo no olhar. Cristo é a mesma coisa, um magnetismo profundo no olhar. Rama é a mesma coisa, um magnetismo profundo no olhar. E Rama é chamado olhos de lótus, ou seja, olhos azulados, né? Então eram espíritos encarregados também de trazer a semente da raça branca, né? Que será o futuro da Terra no aprimoramento dos corpos. Antúlio, muito depois, fundou escolas de sabedoria em vários lugares na Atlântida. Então houve um avanço na Atlântida. E nós vamos encontrar espíritos capelinos. A mediunidade sofreu um avanço magnífico na Atlântida. O conhecimento científico avançou. Porque quando esses espíritos exilados de Capela vieram para o planeta Terra, alguns se localizaram lá. Eles vieram com o fim de impulsionar a evolução no planeta. Mas eram espíritos extremamente orgulhosos e não se livraram do orgulho. Nós vamos ver a Atlântida decair por causa desse orgulho exacerbado da vaidade, né, e da matéria exacerbada. Um dos motivos que mais concorreu para o afundamento do grande continente da Atlântida foi a degradação moral dos habitantes. Degradação moral que nós registramos hoje no nosso século. Guarde bem que nós vamos chegar lá no final da palestra. O domínio dos defeitos e dos sentimentos inferiores. Domínio total dos defeitos e dos sentimentos inferiores sobre o psiquismo dos filhos da Atlântida. Isto é que dominava. Um materialismo exacerbado, né? A larga disseminação da magia negra. Então o envolvimento dos Atlantes com os espíritos superiores, a mediunidade, sem a moral que lhe dá segurança, decai. Então eles caíram para a magia, ou seja, para a prática de uma mediunidade envolvida com os espíritos das trevas, os espíritos inferiores que populam em volta da Terra. Então aqueles espíritos superiores afastaram. Também com alguns espíritos de Capela, voltando para o órgão de espíritos superiores. E os espíritos inferiores assenhoraram mais. E aqueles que ficaram na Atlântida, com todos os recursos de manter um contato com os espíritos superiores, não utilizaram.
decaíram, então houve a magia, ou seja, aproveitava o conhecimento da mente, o poder, do magnetismo, só para lidar com forças opostas ao bem. Daí falar magia, magia negra, que tornou impossível as manifestações pacíficas do bem. Eles se envolveram de uma tal maneira que era impossível o bem predominar na Atlântida, o amor predominar, que são as bases da criação divina. Atendendo ao ritmo evolutivo, dentro das punições coletivas, nós vamos ver o afundamento da Atlântida também, da Atlântida também, através do processo seletivo. Alguns espíritos que não tinham compromisso com o desregramento foram salvos para exatamente continuar a trabalhar no planeta arduamente em prol da espiritualização dos filhos da Terra. O surto de mediunidade que naquela época houve na Atlântida, como houve na Palestina com a vinda de Jesus, e em nossos dias com o Espiritismo, não atingiu a sua meta e desviou-se para caminhos de perdição. Na Atlântida houve um surto de mediunidade grandioso, como na Palestina na época de Jesus houve um surto da mediunidade grandioso, e como agora com Allan Kardec houve um surto da mediunidade grandioso, mas como naquela época e na época de Jesus e atualmente, não houve aproveitamento. Os médios sem instrução decaíram para o mediunismo e se envolviam com espíritos altamente inteligentes, mas das trevas, incapaz de elevar esta humanidade a nível de espiritualização, mas fomentando os vícios e os desregramentos. Então o que ocorreu? A Atlântida estava preparada para os grandes conhecimentos de ordem cósmica? Não estava preparada. E vamos ver por quê. Em relação à verdade, é necessário dosar. A doutrina espírita atualmente dosa a verdade. Os médiuns desequilibrados não recebem certas verdades, porque eles vão sair por aí gritando para todo mundo. Certas verdades vêm somente para médiuns conscientes que sabem que tem que calar e que só devem passar aquilo que a mente humana comporta. Então tem muitos espíritos entre nós que conhecem, mas conhecem muito, caladinhos, porque não está na hora. E olha o bom senso quando fala. É necessário medir a verdade segundo as inteligências. Aos fracos temos de apresentá-la coberta por um véu, porque do contrário eles enlouqueceriam. Se você pegar um indígena que nunca viu uma cidade grande e colocar em Belo Horizonte, ele vai enlouquecer, ele não vai entender. Então tem certas verdades que, se colocar o ser humano agora inteligente em contato com ela, ele é tão fraco ainda que ele vai enlouquecer. Ele não vai entender tamanha grandiosidade que existe no cosmos, no universo que nos envolve e que nos aguarda, Chico Xavier sabe de muita coisa que ele não passa, mas não passa definitivamente. Muita coisa ele fala e todo mundo fica feliz porque ele sabe. Por enquanto ele tem que falar aquilo. Ramatiz não fala 1/1000 do que ele conhece. Nos livros dele está lá o que pode saber e cria polêmica. E ninguém aceita. João Nunes Maia tem obras que está aguardando 10 anos lá. Não pode sair. Porque primeiro iria provocar riso, uns iriam enlouquecer, não iriam acreditar, ia dar uma confusão. Porque requer muito amadurecimento intelectual, muita condição para saber. Eles enlouqueceriam. A verdade aos malvados deve ocultá-la aos malvados, que só poderiam aprender alguns fragmentos dos quais se utilizariam como armas de destruição. Como trazer certas verdades no planeta Terra agora? Não temos segurança, porque os maus predominam. Eles provocariam uma verdadeira desgraça nesse planeta, se tomasse conhecimento do poder da mente. E a guerra iria ser dolorosa aqui entre as grandes nações. Aqueles que dominam a mente aqui estão caladinhos, não falam e não ensinam, porque não está na hora de ensinar. Tem quem domina, tem quem tem esse conhecimento, mas quem detém esse conhecimento
Tem que ser espíritos de grande responsabilidade, porque não vai sair aí berrando e ensinando para todo mundo para começar a guerra. Tem aqueles que sabem, que dominam, que utilizam para o bem, mas que não pode propagar. E ele vai falar: aqueles que sabem a verdade, que já conseguem entrar no domínio, fecha em seu coração, não propague, que ela fale somente por tua obra, porque não está na hora ainda. A ciência será a tua força, será a tua lei, será a tua luta. O silêncio será a tua armadura inquebrável. Então aquele no planeta Terra que é escolhido para adentrar certas verdades, é exigido isso dele, que somente as atitudes dele falem, mas a ciência dele é a força, é a lei, e o silêncio será a armadura inquebrantável. Somente quem é capaz de silenciar, lhe é dado certos conhecimentos. Na época de Pitágoras, o processo de iniciação que ia peneirando os indivíduos era árduo, porque somente chegava a ser iniciado totalmente aquele que sabia silenciar. Entre os essênios é cultivado o culto do silêncio. Então, o último grau da iniciação por Pitágoras nada mais era do que adentrar a uma sala onde ali os médiuns recebiam os espíritos de outros planetas, instruções, tomavam conhecimento de todo o sistema cosmogâmico, sistema planetário, o sistema da Terra, para ter serenidade para trabalhar aqui, mas sabiam que não estava na época de passar. Vai passando pouco a pouco. Hoje nós já adentramos ao conhecimento da mediunidade. Ela já está mais aberta. Antes era nos tempos iniciados. Hoje a doutrina espírita já está aí com ela, mas totalmente policiada, porque a partir do momento que houver um desvio, vai ser fechadas as portas novamente, para pararmos e aprendermos um pouco. Então olha como foi grandiosa, a marcha da nossa espiritualização, e um dia nós todos vamos adentrar a esses conhecimentos, mas somente a moral é alicerce seguro para aqui na Terra nós dominarmos os conhecimentos extraterrestres, e esta moral está no Evangelho de Jesus. Então essa marcha da espiritualidade, essa marcha evolutiva, essa grandiosidade que nos envolve, como ela está se processando? Nessa grande marcha em busca da luz, os espíritos da Terra, atendendo a determinações evolutivas divinas, entram em contato com os exilados de outros orbes, dentre eles uns do sistema de Capela, os capelinos, para atender ao ritmo evolutivo. Esses espíritos exilados na Terra vinham com a tarefa de introduzir mais largos benefícios no seio da raça amarela e a negra, que já existiam, característica do planeta, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Eram espíritos ressequidos em termos de amor, altamente inteligentes. Então aqui no planeta Terra, totalmente adverso a eles iriam promover a evolução, o avanço das consciências terrestres e ao mesmo tempo promover na intimidade psíquica deles o afloramento do amor. Eram espíritos ressequidos em termos de amor. Por isso foram banidos desse orbe do sistema de Capela. Não podiam ficar definitivamente neste planeta, que não tinha lugar para corações perversos, embora inteligentes. Isso ocorrerá na Terra. O expurgo, o exílio, não vai haver lugar na Terra para espíritos ressequidos em amor, inclusive amor estendido aos animais também, à natureza, estendido a todo o campo, a todos os reinos do planeta Terra. Com esses espíritos nasceram na Terra os ascendentes da raça branca. Em sua maioria estabeleceram na Ásia. A
finalidade era purificar. Lá na Ásia tinha reminiscentes de Lemúria. Eles vinham com a semente da raça branca. Então houve a miscigenação na Ásia. Nós vamos encontrar indianos louros de olhos azuis. E eram esses de Capela, nessa região, os árias, não é? E até hoje vai encontrar pouquíssimo, porque esses espíritos retiraram. O que tem na Índia hoje é remanescente de Lemúria, né? Mas a semente está lançada na Terra. Então, no terceiro milênio, os corpos do planeta Terra serão belíssimos. Estes genes, essa semente que os capelinos trouxeram, estão acobertadas com a saída da Terra desses espíritos altamente guerreiros, belicosos, comprometidos com a moral. Então eles vão levar toda a sanha deles para o outro planeta. Os espíritos que puderem reencarnar na Terra vão poder trabalhar essa semente deixada pelos Atlantes, purificada pelos capelinos, e nós vamos ver corpos belíssimos, etéreos, sutis, não tão densos quanto esses, sem marcas, sem envelhecer e sem doenças. Mas para isso é necessário higienizar o planeta Terra, né? Bom, eles estabeleceram na Ásia, depois se dirigiram para a África, na região do Egito. Então, em todas as partes povoadas do planeta Terra, nós vamos encontrar essas facções dos espíritos de Capela. Eles vinham com essa tarefa, né, de trazer os padrões da raça branca. Então vamos encontrar na África, na região do Egito. Tanto é que o Egito vai endeusar as formas corpóreas. Com esse endeusamento dos corpos, a Grécia, né, e o Egito vai cair na luxúria, como agora está a época atual. Por isso, os corpos foram empenhando novamente. Feio, essa raça já está assim, com tanta luxúria, e imagina se tivesse continuado com a beleza. Acobertou muita coisa para nós, aguardando a espiritualização para eclodir novamente essa beleza, não é? Eles se dirigiram para a África, na região do Egito. Encaminharam-se depois para a Atlântida, não é? Então, na Atlântida se localizaram capelinos. Foram aqueles que no afundamento da Atlântida não pereceram. Eles continuaram, tiveram o direito de continuar. Depois eles morreram naturalmente e os voltaram para a Capela. Bem, o que vai acontecer? Né? Nós vamos encontrar na época dos capelinos em Atlântida o mosteiro de Aztlã, um mosteiro na Atlântida. Esse mosteiro era direcionado por espíritos de Capela, não é? Na pequena Atlântida, construído sob inspiração de Antúlio, diretamente ligado aos espíritos capelinos. Nós vamos encontrar este mosteiro chamado Mosteiro de Aztlã, não é? Bem, nesse mosteiro, os espíritos instrutores materializavam totalmente e orientavam as criaturas. Era perfeita as instruções e a materialização. O que vai ocorrer neste mosteiro? Uma mediunidade linda que hoje os espíritas lutam e não conseguem. Por que naquela época conseguiam? Era diretamente ligado aos espíritos de Capela. Quais eram os médiuns que encaminhavam para aquela reunião? Altamente escolhidos. Nenhum comia carne de espécie alguma, nenhum bebia, e nenhum era ligado ao sexo. Definitivamente não podia ser. Se houvesse necessidade do relacionamento sexual, se era um filho, era um relacionamento, e acabou. Se não era para filhos, não tinha. Tamanho equilíbrio desses espíritos ao lidar com as forças criadoras do planeta Terra, que degenerou, né? Degenerou. A Ramatiz, ele é muito taxativo, por isso nós não podemos trabalhar com certas verdades. Ramatiz deixou escapar que na Terra os espíritos estariam mostrando evolução se fosse um só companheiro e uma companheira, não houvesse a monogamia como aí já viu o desvio,
esses companheiros só teriam um relacionamento, a única coisa que faria um homem e a mulher relacionar-se sexualmente seria para criar corpos, para ter filhos, aí seria o equilíbrio. A Batisca é uma maneira de deixar escapulir, por isso ele é combatido. Então, é uma das verdades que a Terra não está preparada para receber, é a respeito da grandiosidade, magnitude do sexo e do equilíbrio. Não existe problema nessa área. O problema está nos espíritos reencarnados aqui, que se vincularam tanta matéria a este prazer, decaíram e se corromperam. E dificilmente sairão da Terra para outro planeta ou herdarão a Terra. Pouquíssimos herdarão. Então, o que ocorria neste mosteiro magnífico? Aqueles sacerdotes eram chamados, iam lá, entravam em meditação, eram cravados na rocha, numa rocha, ali, bem distante. A partir do momento que eles relacionavam, o que acontecia? Do próprio teto descia um foco luminoso e invadia todo o salão. Aquele foco, de repente é como se um sol estivesse nascendo do teto da gruta. Agora olha que maravilha, com todas as características de um arco-íris, e ali no centro aquelas luzes pouco a pouco iam condensando, formando um corpo magnífico. O espírito materializava e dava todas as instruções. E quando estava aproximando o afundamento da Atlântida, reuniram-se ali alguns capelinos. Este espírito veio, materializou, deu todas as ordens, e eles saíram ilesos da Atlântida e encaminharam para outras regiões. Agora tentaram falar para o povo da Atlântida. Eles ironizaram e riram. Como hoje nós somos ironizados. Quantas vezes eu sou ironizada por causa da palestra? Você é muito radical em relação ao sexo, você é muito isso. Eu falo, problema de quem não quer atender. Vai chorar depois e muito, né? Como vai chorar? Então ocorre hoje em menor escala, né? Ocorre em menor escala. Naquela época, ocorria assim, apedrejaram mesmo e não aceitaram. Esses retiraram daquele continente, foram através do mar e tudo, criaram embarcações. Quando houve um afundamento, eles já estavam ilesos. Então hoje a espiritualidade traz algumas verdades, mas nós não estamos preparados. E isso sempre dentro da nossa evolução. Através dos milênios, neste caminho da espiritualidade, nós chegamos à época atual. Nós, queridos companheiros que estamos aqui, somos grandes conquistadores. Nós conseguimos chegar à época atual. Nós não fomos banidos do planeta Terra, porque muitos já foram. Nós conseguimos chegar à época atual. Já viram a importância nossa? Já viram a dádiva divina? Cada um chegou à época atual. Conseguimos chegar. Então vamos ver nessa marcha da espiritualidade. Chegamos à época atual. É evidente que há um grande atraso na evolução da humanidade. Basta analisarmos que percebemos que há um grande atraso na evolução da humanidade terrena. Nesse retardamento, o Espiritismo, como doutrina evolucionista, o que é doutrina evolucionista? O Espiritismo é uma doutrina da evolução. Dentro do Espiritismo, ninguém fica estacionado. Nenhum de vocês ficarão estacionados. Igual ficaram milênios e milênios dentro da igreja. Tomando água benta, batizando, casando, dando em casamento, comungando e ainda acreditando num Deus que manda alguém para o inferno eterno e para o céu comendo maçã. Presos, escravos de uma religião, escravos de espíritos que manteve todo mundo no nível evolutivo estagnado. E todas as outras religiões mantiveram o ser humano estagnado. Vem a doutrina espírita, que é dinâmica, com esse processo de dinamizar, né, de movimentar. Ela é evolucionista, tem condições para se colocar à frente de um movimento de evangelização coletiva. Evangelização coletiva não é criar templos, levar as pessoas para igrejas, fazer eles jurarem alguma coisa, fazer comungar, fazer tomar passe, fazer tomar água frutificada. Não é isso.
Isso aqui são os recursos, mas o papel primordial da doutrina espírita é libertar consciências, é colocar na sociedade cidadãos capazes de agir segundo o Evangelho e não colocar criaturas dentro da igreja num ato de adoração, de encantamento com o Pai e com o encurtamento da inteligência, incapaz de viver aqueles princípios evangélicos no dia a dia, no lar e na sociedade. As religiões e os templos, a maioria, só tiveram razão de ser porque não deixaram morrer a mensagem de Cristo, mas continuou criando medrosos do lado de lá, no plano espiritual. Depois dessa vida, após a morte, o desprendimento do corpo físico, facções e facções, levas e levas de espíritos sofrendo, buscando o céu, ora morrendo no inferno que eles mesmos criaram, porque a igreja acordar aquela figura do Satanás, você cometeu um pecadinho, tem um capeta lá atrás de você. Aí vamos encontrar mentes acanhadas, desesperadas, vendo o capeta que nada mais é do que a criação da mente dela, uma gravura que a igreja na Idade Média colocou nessas criaturas maravilhosas. Daí quando Enilda fica brava, todo mundo briga comigo, é porque graças a Deus, uma coisa eu sei, eu amo o ser humano. Se eu amo, eu não vou faltar com a verdade. Não quero ver ninguém desencarnando e morrendo, acreditando que tem capeta do lado de lá, porque capeta não existe. Mas a partir do momento que eu for irresponsável, puser a figura do capeta, com o rabinho, com a setinha lá, com o tridente, cutucando os outros, eu vou amargurar tanto que vocês vão pensar, pensou, criou. Daí o erro das religiões. Não é? Então, a evangelização coletiva é libertação, o único caminho capaz de salvar a humanidade de mais um fracasso espiritual imenso, de dolorosas consequências, como os expurgos violentos. Então, chegamos na atualidade. Se não conseguirmos nos evangelizar, cristificar, agir corretamente, mais uma dolorosa consequência. Expurgo. Que é expurgo? Serão retirados da Terra e localizados num planeta inferior à Terra, como há milênios de Capela vieram os espíritos para a Terra. Repete, né, novamente dentro da dinâmica educativa. Esses expurgos são esperados e provarão que não há outro meio de redenção senão a vivência do Evangelho de Jesus. Tiveram Antúlio na Atlântida, nós temos Jesus na nossa época. 2000 anos já se passaram. Jesus não conseguiu fixar os seus ensinamentos. Desponta a doutrina espírita, né? O selecionamento esperado nesses nossos dias será justamente a interferência divina no cumprimento dos próprios programas para terminar as tarefas que caibam à humanidade executar, como o aproveitamento dos ensinos de Jesus. Se essa humanidade aproveitar os ensinamentos de Jesus, tudo bem. Se não aproveitar, novamente a repetência no curso educativo da evolução dos espíritos imortais em outra escola, uma escola mais inferiorizada, né? Visando a nossa redenção, a nossa caminhada para outros planetas mais evoluídos e também para herdeiros da Terra. A doutrina dos espíritos, magistralmente codificada por Allan Kardec, é muito jovem. Foi em 1857 que vem à luz o Livro dos Espíritos. Nascia assim a doutrina espírita, que não tem nada a ver com umbanda, com quimbanda, com candomblé, não tem nada a ver. Isso são práticas que vieram do continente africano. É uma aculturação, mistura de culturas. Chegou aqui, houve aculturação. Vem Allan Kardec e tem gente, uma tenda ali, está pensando que é espiritismo. E espiritismo não tem ritual, não tem dia, não tem vela, não tem ponto, não tem encruzilhada, não tem farofa, não tem frango, não tem bebida, não tem fazer mal e nem retirar o mal. A doutrina espírita